Diversos países reclamam a paternidade do karatê, tais como a Índia, a China e o Japão. Dados registram os conhecimentos de lutas entre os monges que vieram há 3.000 anos antes de Cristo. Nesta época, já existiam os movimentos sincronizados, semelhantes aos katas. Os monges observavam os movimentos dos animais pela sobrevivência, estudavam, adaptavam e treinavam para usá-los nas práticas guerreiras. O karatê não surgiu como um produto acabado, nem foi o resultado da experiência de uma única pessoa, nem mesmo de um único povo. Foram os orientais que mais se notabilizaram no desenvolvimento desta arte, principalmente os da ilha de Okinawa. O advento do karatê no Brasil coincide provavelmente com a chegada dos 781 imigrantes que em 1908 desembarcaram no navio Kassato Maru, na cidade de Santos, São Paulo. Sabe-se também que o mestre Yoshihide Shizato chega ao Brasil em 1954 e ministra aulas de karatê na sua casa, só para jovens da colônia japonesa. Pouco tempo depois, a prática da bela arte do karatê passa para a academia. Isso se dá em meados de 1955, com a chegada do mestre japonês Mitsuki Arada. No entanto, este mestre não permanece no Brasil por muito tempo, indo depois para a Europa. No ano de 1956, registrou-se a chegada do mestre Koji Takamatsu, com o estilo Hado Ryu. Entre tantos outros, no início dos anos 70 chega ao Brasil o primeiro mestre de karatê, saído do curso de profissionais do JKA, o mestre Takedo Okuda, fixando sua academia em São Paulo. O mestre Okuda teve como discípulos, para se ter uma ideia, Yosuyuki Sasaki, Ricardo Delia, Ennio Vesuli, dentre outros. Em 1968 foi realizado no Brasil o primeiro torneio de karatê, através de Nihon Karate Kyokai. No ano seguinte foi realizado o segundo torneio, já com a responsabilidade da Confederação Brasileira de Pugilismo, tendo a denominação de Primeiro Campeonato Brasileiro de Karatê. Hoje, o karatê tem a sua própria confederação, criada em 11 de setembro de 1987, reconhecida pelo Ministério da Educação Brasileira, o MEC. A história do karatê Shotokan em Santa Catarina começou com a chegada do mestre Shigeru Sogo, vindo do Japão para o Brasil em 1961. Sogo Sensei instalou-se inicialmente no Rio Grande do Sul, onde morou por 8 anos, vindo em seguida a fixar-se em Santa Catarina no início da década de 70. Ele era natural da cidade de Osaka. Inicialmente em Blumenau, Sogo Sensei ministrava aulas de karatê, Sokotan e Shorinji Kenpo nas academias Samurai, no centro e no bairro Ponta Aguda. Naquela época, permanece o seu aluno mais antigo, o professor Ademar Rolensky. Ao longo dos anos, foi para Florianópolis, ministrou aulas para a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e na base aérea de Florianópolis. Sogo Sensei acabou retornando ao Japão em 1988, deixando seus alunos mais antigos como responsáveis pela continuidade de seu trabalho aqui em Santa Catarina. E chegamos à história do karatê em Rio Negrinho. Nesta cidade, como nas outras, chegou timidamente por volta de 1986, através do professor Valdir Antunes, o qual iniciou seu trabalho em uma sala cedida na atual Sociedade Musical de Rio Negrinho, com treinos destinados a crianças, adolescentes e adultos. Inicialmente, a bela arte do karatê ficou restrita a poucos alunos. Contudo, os atletas participantes mostravam grande desempenho. Com o passar dos anos, muitos desses atletas participaram de campeonatos, sendo estes a nível estadual e nacional, fundando assim a Associação Dragão Negro de Karatê de Rio Negrinho, por volta dos anos 90. O convite do então prefeito da época, senhor Mauro Mariani, ao professor Valdir Antunes, deu início a um projeto novo no município, o qual visava expandir a bela arte do karatê a todas as crianças e adolescentes, proporcionando um aprendizado único, o qual passariam seu tempo extracurricular em mais uma modalidade esportiva oferecida pelo município. Iniciou-se então, em 28 de junho de 1998, a Escola de Karatê da FME, Fundação Municipal de Esportes de Rio Negrinho. O sensei Valdir Antunes passou a ministrar as aulas de karatê em 2 locais da cidade,
no então Ginásio de Esportes Ratinho, situado no bairro Cruzeiro, e no atual Ginásio de Esportes Camiseta, no bairro Industrial Norte, ambos dando acesso à grande população. Foi tão bem aceito o projeto que permanece vivo em seus 17 anos de atuação. A Escolinha Dragão Negro chega atualmente a registrar mais de 100 alunos nos 2 locais de treinos. Atualmente, a escolinha conta com uma equipe interna de 38 atletas que representam a escola e seu município em diversos campeonatos no decorrer do ano, sendo esses campeonatos a nível estadual, brasileiro e até internacional. Acumulou nos últimos anos excelentes resultados. Conquistou as primeiras colocações nos brasileiros e resultado na Copa Internacional de Karatê 2013-2014 com o atleta Gabriel Valério, o qual trouxe ao município a primeira colocação, o ouro, em Comitê. Também a cada ano destacam-se atletas que alcançam o prêmio de campeões do ranking. O sensei Valdir Antunes formou e forma grandes discípulos desta arte, assim como outros grandes mestres que ensinaram a arte ao Brasil, estando hoje já na 2ª geração de atletas. São muitos pais e mães os quais já brilharam no Karatê de Rio Negrinho e que agora acompanham seus filhos nesta jornada. Valdir Antunes é filho de Alfredo Antunes Filho e Catarina Sumini Antunes. Nascido em 28 de junho de 1960, passou seus primeiros anos de vida no interior de Campos Novos. Sua vida como praticante de karatê iniciou-se em 1980. Sua primeira lição foi baseada na confiança, na boa vontade, no entendimento, no respeito e nos sentimentos individuais. O karatê contribuiu na sua formação, autocontrole, disciplina e coragem, ensinando-o a ser humilde, cortês e respeitador com o próximo. Iniciou seus treinos nos anos 80, permanecendo durante 5 anos como discípulo do professor João Batista Vianney, conquistando a graduação de 3º Kyu, faixa verde, ficando então responsável pela Yobukan II, a qual possui ramificação com a Yobukan, cuja matriz localiza-se em Curitiba, no Paraná. E aperfeiçoou seu karatê com grandes mestres como Takashi Shimo, Joacir Washner, entre outros. Ao longo dos anos, como karateca, as suas graduações foram obtidas sempre atendendo às necessidades como atleta. Em 1990, seu exame para a faixa preta 1º Dan como mestre Juichi Sagara. Nos exames do 2º ao 4º Dan foram realizados pela banca examinadora da Federação Catarinense de Karatê, e em todas elas estiveram presentes mestres de renome nacional. Estes longos anos de caminhada foram gratificantes, pois teve a oportunidade de transmitir a disciplina e filosofia desta nobre arte a centenas de discípulos. O sensei Valdir Antunes carrega consigo uma frase que resume a sua vida no karatê. O karatê não é apenas um sistema de luta, mas sim uma filosofia de vida a ser seguida.